Bom dia, nono ano. E aí, como que foi a primeira aula? Tudo certo? Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Espero que sim, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula de ontem, certo? Primeiramente, a prof vai conferir o listening, tá? Que é o exercício 1 e 2 da página 6, correto? Hoje eu não vou estar corrigindo a tarefa do caderno de atividades, porque nem todos vocês me mandaram que a fizeram. Então, eu aguardo para a semana que vem a gente corrigir as tarefas do caderno de atividades, tá? Então, eu espero que vocês façam para a gente poder fazer a correção. Não adianta nada a prof dar a resposta aqui sem vocês terem tentado fazer, tá? A do listening, gente, é o seguinte, eu vou conferir hoje. Espero que vocês tenham conseguido acessar o listening pelo RA positivo. Se vocês não conseguirem, tá? Eu já conversei com a prof. Helenice, ela me deu uma dica de como passar o áudio pelo WhatsApp. Então, eu vou estar providenciando, tá? Agora, hoje, por exemplo, não vai ser possível de eu fazer isso, mas já para as próximas aulas eu posso estar providenciando de disponibilizar o áudio para vocês aqui pelo WhatsApp, tá? Então, aquele que não conseguir acessar pelo RA, me dá um alô, ó, prof, eu não consegui, o meu não abriu, certo? Aí vocês me dão um toque que eu disponibilizo para vocês, tá? Então, olha só, o listening da página 6, tá? Vocês iam ouvir algumas dicas sobre headlines. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse listening aqui rapidinho e a gente vai conferir as respostas, tá bom? Esse aqui. Journalists usually write their own headlines for online news, and these are different from the ones you often find in the press. Newspaper and magazines headlines can be enigmatic. The headlines for online stories often have to stand alone in a menu page as a pointer to each item. Readers have to click on the items that interest them to learn more. That means each headline has to be a succinct snapshot of the story, and usually between 4 or 6 words long. Então, olha lá. Letra A. Headlines for online news are different from the ones we find in traditional newspapers. Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção na palavra different? Yes? E aí, vocês marcaram verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? As headlines, as manchetes, né, para notícias online, elas são diferentes daquelas que nós encontramos nos jornais tradicionais, né? Na mídia impressa. Letra B. Newspaper and magazine headlines are usually mysterious. Eu pedi para vocês prestarem atenção na palavra mysterious. Embora no listening eles não falem a palavra mysterious, eles falam enigmatic. Enigmatic é a mesma coisa que mysterious, enigmático. Então quer dizer que as headlines, tanto de revistas quanto de jornais, são geralmente misteriosas, né? Enigmáticas. Então, sim, é verdadeiro. Letra C. To read online news, we have to click on the items that interest us. That's correct? Yes. Então, para lermos notícias online, nós temos que clicar nos itens que nos interessam, né? Então, eu pedi para vocês a prestar atenção na palavra to click e realmente eles falam isso no áudio. Letra C, verdadeiro. D. An online headline has around 10 words. That's correct? No, né? Porque são less than 10 words. Entre 5 or 6 words, certo? Então, uma headline online, ela tem que ser mais sucinta, mais curta, certo? Então, com menos de 10 palavras, tá? Então, a letra D, portanto, é falsa,
certo? A questão 2, vocês teriam que ouvir o áudio de novo, né? E responder a seguinte pergunta: How important is the headline for a web writer? Então, quão importante essa headline ela tem que ser para um escritor, né? Para um escritor que escreve para a internet. Primeiro, as headlines têm que atrair a atenção do leitor, certo? Então, eles têm que clicar nelas para ler a notícia online. Então, isso é essencial, ok? Então, vocês podem responder em português mesmo. Aqui a gente tem a resposta em inglês, mas vocês podem responder em português mesmo, tá? Que as headlines têm que ser atraentes, atrativas ao leitor, tem que atrair a atenção do leitor, certo? Que portanto, tem que clicar nelas para poder ler a notícia. Ok? Conferido? That's right. Page 7, certo? Aqui no Ideas Factory, nós vamos comentar sobre essas 3 headlines, tá? Dessas 3 notícias aqui, tá? Normalmente, para um jornalista criar uma headline, ele tem que ser muito criativo, né? Porque ele precisa chamar a atenção do leitor, seja esse leitor online, seja esse leitor de uma mídia impressa. Essa headline, ela é o primeiro contato que o leitor vai ter com a notícia, ok? Então, aqui na notícia number 1, nós temos a seguinte proposta aqui, ó. Man survives bear attack, shark bite in same ear. Então, esse cara é o Jason, né? Porque ele sobrevive a uma mordida de tubarão, a um ataque de urso e uma mordida de tubarão no mesmo ano, tá? Então, eu vou colocar a resposta aqui no quadro para vocês anotarem, tá? Man survives, então essa é a number 1. Man survives bear attack shark bite Então, vocês percebam que ela é sucinta, né? Ela tem que ser uma resposta ou uma headline sucinta, ok? Man survives bear attack, shark bite in same ear, right? Aí, se vocês tiverem interesse de ler essa notícia, vocês leiam depois com calma, tá? Eu, por exemplo, teria intenção de ler, porque, poxa vida, que cara é esse de sorte, né? Conseguir sobreviver a esses 2 ataques. A segunda notícia é a seguinte, a segunda headline. Rotten fruit prompts evacuation at Australian University after gas leak fears. Outra headline que me chamaria atenção para ler a notícia. Olha só, fruta podre promove evacuação em uma universidade australiana depois de gases serem soltos no ar, né? Devido a essa fruta podre. E aí eles causarem medo, né? Porque esse gás aí causou medo nas pessoas, achando que poderia ser algo mais importante, né? E aí, seria uma notícia que vocês se interessariam em ler? Então, vou colocar aqui a headline da questão 2, da notícia 2. Então, é rotten fruit
evacuation at Australian University after gas leak fears. Conseguem ver aí? That's it. E number 3, baboons go on the run after jumping Paris Zoo enclosure. Olha só se essa headline interessaria vocês a ler ou não. Talvez sim, talvez não, né? Macacos babus fogem de um zoológico em Paris. E aí? Imagine Paris com macacos soltos por Paris, né? Então, qual seria o interesse de vocês nessa notícia, tá? Então, eu vou colocar, acho que eu vou ter que colocar, ver se cabe aqui. 3. Baboons go on run after jumping Paris Zoo enclosure. Ok? Aí vocês dão pausa para anotarem essas headlines aqui, tá bom? E aí, na medida do interesse de vocês leiam essas 3 notícias aqui, tá bom? E aí nós vamos seguir agora para a página 8, certo? Deixa eu só fazer uma anotaçãozinha aqui. Ok. Vamos lá. Aqui no Do You Know? Você sabia que notícias online precisam ser clickable, readable and engaging? O que seria isso? Uma notícia online, mais do que uma notícia impressa, ela precisa ser clickable, ou seja, ela precisa ser clicável. Então, o leitor ele precisa ver se vale a pena você clicar naquela notícia. Então, essa headline é de suma importância, porque é através dela que o leitor vai ver se ele tem realmente interesse naquela leitura e clicar para abrir a notícia. Readable, se ela é de se ler, né? Se ela tem essa capacidade de eu ler, ela tem essa habilidade. E engaging, se ela é atraente. Então, se tem alguma imagem, se tem alguma palavra, alguma coisa que atraia esse leitor a ler essa notícia, tá? Então, elas têm que ter essas 3 características. On any size screen the user chooses, para qualquer tamanho de tela que o usuário escolher, né? In reality, that means mobile first. Quer dizer, na realidade, as móveis, né? Primeiro, getting the basic story right for mobile. Headlines more than 55 characters can appear very long at the top of a story on a mobile. Então, uma headline que tenha mais de 55 caracteres pode parecer muito grande, tá? Para um dispositivo eletrônico, né? Agora, a 4-line paragraph on a desktop story will appear as 7 or 8 on mobile. So keep paragraphs as concise and simple as possible. Então, sempre que você for escrever alguma notícia online, ela tem que ser o mais concisa possível, né? Pelo fato de ser numa tela, 4 linhas de um parágrafo parecem 7 ou 8.
em um dispositivo móvel, certo? É a comparação que eles fazem aqui. Então, a pessoa, ela se dispersa muito rápido e acaba não lendo, tá? E ali vocês têm uma chargezinha, né? Sobre essa headline. Ok, aqui no Connections, nós temos o internetês. O que seria o internetês? Essa linguagem usada na internet, né? Muitas vezes em chats, muitas vezes em conversas, né? Online que sejam informais, né? Então é muito bom lembrar sempre que nós temos ambientes e ambientes para usarmos determinada linguagem. Então, na internet eu posso usar sempre uma linguagem abreviada? Não, você vai usar um ambiente adequado, ou seja, um ambiente informal, correto? Quando se trata de um e-mail, por exemplo, você vai usar uma linguagem formal, certo? Agora, quando se trata de um chat, quando se trata de uma rede social que você esteja falando com amigos, um WhatsApp, vocês podem usar uma linguagem mais informal, né? Portanto, vocês podem usar sim os acronyms, yes? Que é o internetês, digamos assim, certo? A gente tem no português e isso também acontece no inglês. Então, vejam aqui na atividade 2 da página 8, algumas expressões muito usadas, tá? Na internet, para vocês relacionarem com a sua devida abreviação. Então, ali, ó, match the following internet acronyms with their meanings. Então, nós temos for the win, que é para a vitória, quer dizer, tô indo vencer esse jogo. Então, mais usados em jogos, né? See you, até logo. Gotta go, tenho que ir, né? Tipo, tenho que sair desse chat, dessa conversa. Great, ótimo. I don't know, não sei. Ok, thanks. Ok, obrigada. Laughing out loud, que é quando você está rindo, dando gargalhadas. As soon as possible, assim que possível. In my opinion, na minha opinião. E shaking my hand, é quando você está balançando a cabeça, né? Tipo fazendo assim, shaking my head, yes? Então, qual seria a sequência aí? Então, pausem o vídeo, façam a relação e a gente já confere aqui com vocês, ok? Vamos lá? Então, olha lá. G2G seria o quê? Letra C, né? Got to go, got to go. O 2 aí, ele tem o mesmo som do to, certo? Então, existem muitos acrônimos em que os números são utilizados para fazer essas abreviações, né? O LOL, laughing out loud, né? Então, letra G. In my opinion, letra I, que seriam as iniciais, né? É muito comum em inglês serem as iniciais, assim como laughing out loud, in my opinion. Então, as iniciais das expressões. FTE, for the win, letra A. E esse GR8 seria o great. Então, a gente tem o som do 8, né? Great. Letter D. IDK, I don't know. Letter E. As soon as possible, né? Então, as iniciais também. Letra B, see you. Em inglês, né? Eles falam muito see ya. Então, tem essa abreviação aí.
Letra J, shake my head, SMH, shake my head. E letra F, ok, thanks, né? A abreviação de thanks normalmente é o THX, né? Ok, somente o K, certo? Então, essa é a sequência. Aqui embaixo nós temos algumas pronúncias para algumas letras que se baseiam nesses acrônimos, né? Por exemplo, o to, o para e to de também equivale-se ao número 2. Então, sempre que um acrônimo tiver esse som, é usado o número 2. O for, o número 4, o be, né? É a letra B, o see, de ver, a letra C, o I, de olho, a letra I, o, R, R, U, apenas a letra U, o I, apenas a letra W. Então, são palavras que têm esse som e que são usados nessas abreviações. Right? That's it. Vocês usam esses acrônimos em inglês? Não? Então, agora vocês podem usar, né? E podem procurar outros também por aí. Aqui na página 9, nós temos o textinho 3 aqui, que é um artigo para vocês escolherem as afirmações corretas, tá? Nós vamos usar uma técnica na leitura desse artigo, que é uma técnica que vocês não leem, vocês não precisam ler o texto na íntegra. Por que isso? Porque muitas vezes em testes futuros que vocês vão estar participando, Enem, vestibulares, né, entre outros, muitas vezes vocês não vão ter um tempo disponível para ler pausadamente um texto para daí responder as questões. Até porque muitas vezes terão palavras que vocês não conhecem. E é o que acontece nesse texto aqui, ó. Nós temos algumas palavras que são novas, que não são palavras tão comuns, que talvez possam causar alguma dúvida em vocês. Então, o que a gente vai observar? Primeira coisa que a gente vai observar em um texto é o seu título, tá? Então, o que diz esse título? How the Internet Changed the Way We Write and What to Do About It. Então, com o título, você já tem uma ideia do que se trata esse texto, né? Então, how the internet changed the way we write. Como a internet mudou o modo de nós escrevermos. And what to do about it. E o que fazer sobre isso. Então, esse título, ele já não é tão complexo, eu não tenho uma palavra muito difícil aqui para poder compreendê-lo, certo? Então, eu já consigo ter uma ideia desse texto. A segunda coisa que a gente tem que observar no texto é a primeira frase do texto. Olha só. English has always evolved. Evolved. English has always evolved. Então, que o inglês sempre evolui, né? Ele tem evoluído. Então, mais uma dica aí sobre esse texto. E a outra dica para a gente observar é a imagem que esse texto traz. Esse nosso texto aqui não nos traz muitas imagens, apenas que é de um site, né? Nós temos ali a imagem de um computador como se fosse de um site. Então, a gente já pode imaginar que é um artigo, certo? Mas com essas informações, poucas informações, eu já vou direto para as questões. Certo? Então, eu indo direto para as questões, eu vou buscar as minhas respostas no texto, sem eu ter que ler esse texto inteiro. Então, vamos lá na letra A. A gente vai assinalar só as afirmações corretas, tá? The internet influences how languages change. E aí, a internet influencia o quanto a língua muda? Sim ou não? De acordo com o nosso título, sim ou não? Sim, né? How the internet changed the way we write. Então, sim, né? A internet influencia, sim, na maneira de como escrevemos.
Letra B. Punctuation is always used formally, both online and offline. Então, atentem para a palavra always, gente. Quando a gente tem a palavra always, a palavra only, prestem atenção, porque é difícil a gente falar assim sempre, somente, nunca, certo? São situações assim que nunca faça isso, sempre acontece dessa maneira. Então, acende a luzinha vermelha aí. Então, a pontuação é sempre usada formalmente em ambas, online e offline. A formalidade, ela é usada dependendo do ambiente, né? Não se é online ou offline, mas sim do ambiente em que você está. Se é um ambiente formal, eu vou usar pontuação formal. Se é um ambiente informal, a pontuação é informal. Então, aí eu vou ter menos cuidado. Então, letra C. It's easier to connect with readers if you are aware of how language is being used. Então, lógico, se eu tenho ciência de qual linguagem está sendo usada, é muito mais fácil de eu me conectar com o leitor, né? Então, that's correct. Letter D. Living languages naturally change over time. Então, lá na primeira linha nós temos esse termo, ó, living language. Então, it means to be a living language. Living language é uma língua viva. Se a língua é viva, ela sofre mudanças, né? Então, naturalmente, ela muda com o tempo. Então, that's correct. 2. Letter D. E letter E. Language changes that happen online appear on traditional media very quickly. A língua muda quando aparece online do que em mídias tradicionais muito rapidamente. Não necessariamente, né? Então, a letra E não é verdadeira. Então, nós temos a letra A, a letra C e a letra D, tá? Que são corretas. Aqui no Look It Up, nós temos palavras para vocês procurarem, tá? Então, eu peço que vocês procurem o significado dessas palavrinhas. São as palavras que estão em negrito, tá? Próxima aula a gente confere essas palavrinhas aqui, tá bom? E vai ficar de tarefinha para vocês no caderno de atividades, página 4, 5, perdão, não é página, exercícios 4, 5 e 6, tá bom? Do caderno de atividades. Certo, gente? Então, hoje ficamos por aqui. Um beijo a vocês e até a semana que vem.